Aham. Né? Aham. E aí, por exemplo, muitas pessoas já falam assim, Rafael, você tem problema cardíaco porque é algo espiritual, porque é mágoa, porque é não sei o que e tal. Mas, né? E eu tenho um problema que foi há 15 anos atrás, teve o desaparecimento da minha mãe, então tipo, tem um lance pesado aí. Só que assim, nesse tempo todo, eu nunca tive uma vida regrada de exercício físico, eu nunca comi direito, então eu boto muito mais a culpa nisso Sim. do que nessa parte Mas eu digo pra você psicológica. que não é nem... Sim, psicossomática, mas tem um negócio... a gente é muito parecido porque para eu chegar hoje onde eu estou, para fazer o que eu trabalho, tanto com terapia emocional, com massagem emocional, ligado a essa questão de psicossomática e também com o histórico que a gente tem, porque a psicossomática é o estudo que o Reich faz e fala assim, olha, desde a barriga da tua mãe, se a sua mãe teve algum processo durante a gestação dela, você sentiu, porque a nossa pele, a couraça muscular, registra tudo. Quando a gente passa por uma tensão nervosa, todo o teu corpo sentiu. Se essa mãe passou por alguma coisa, você sentiu. Isso está em algum lugar que em algum momento na tua vida vai ter algum gatilho. Quando você fala disso, eu costumo dizer o seguinte, todas as doenças nascem no campo emocional, todas. Você não vai gripar, do nada, eu tomei banho, peguei um vento e fiquei gripado. Gente, mas não faz sentido. Eu estava bem. Eu já tomei banho outras vezes, já tomei ventos muito mais sérios e não fiquei doente. O que me levou a ficar doente? Então, assim, eu costumo dizer que a vida vai te dando alguns sinaizinhos, do tipo, tenta prestar atenção. Por exemplo, uma coisa que eu vou só colocar para você fazer uma reflexão. Quando você acabou de falar para mim, teve um processo que a minha mãe teve um desaparecimento. E depois disso, o meu coração... Porque você não nasceu. Você nasceu com um coraçãozinho, ok. Depois disso, começaram a acontecer algumas coisas. Mas aconteceu alguma coisa. Aí eu quero saber o que aconteceu. Porque assim, não foi do nada. Não existe do nada, né? Então, quando a gente fala, alguém que tenha... Por exemplo, eu comecei a voar, eu comecei a ter otite. Eu não tinha nada. Eu não tive amidalite, eu não tinha renite, eu não tinha nada. Eu passei a ter, porque coisas dentro do meu campo emocional começaram a ser mexidas. Então, por exemplo, o que é uma otite? Eu não estou gostando do que eu estou ouvindo. Por que criança tem otite? Muitas crianças têm otite. Pais brigando. E a criança fica assim, será que é minha culpa? Por que eu nasci? Inconsciente dela. E ela vai ter otite. Então, no fundo, eu sempre falo assim, não precisa entrar nessa seara da psicossomática que seja, mas... Olhando no campo emocional, a gente não vai desenvolver nenhuma patologia se não tiver tido uma dor antes. E é uma dor na nossa alma, é uma dor no nosso espiritual mesmo, né? E aí, você fala, não é energias fora, é você com você. É o Darth Vader, eu falo que assim, gente, eu amo a analogia de Star Wars, porque assim, também, é aquilo, cara. E quando eu entendi Star Wars, eu falei assim, cara, deu um boom na minha cabeça. Eu falei, porra, cara, isso que é o Darth Vader. Cara, que dó. Não, é porque a gente até falou outro dia isso, que todo mundo fala assim, do Darth Vader é um puta vilão e tal. Mas ninguém entende por que ele chegou naquele ponto. Exatamente. O que ele todos viveu, os vilões, as a gente dores for olhar, deles, cara. Todos os vilões da história, por que todo mundo que faz teatro fala assim, eu quero fazer vilão? Porque eu quero entender o psicológico daquela pessoa, o que levou ela a fazer aquilo. E foi uma dor. Ninguém vai se transformar. Tudo bem, tem casos que são distúrbios anteriores a isso. Pode acontecer? Pode. Mas eu quero entender o que esse cara passava para ele se transformar nessa pessoa. Ali, né? Você entendeu? Porque não faz sentido. Se a gente nasce aqui, todo mundo tem as mesmas cérebro, átomos, a gente é formado da mesma poeira estelar. Por que tem uns mais assim, uns mais assado? E por que a gente vive nessa briga, né? Da humanidade, brigando para ser um melhor que o outro, um querer mais que o outro. E no final, gente, é dor. Eu só queria ter uma coisa que você tem que me dar. Você tem que me dar. E eu não quero te dar. Então entra nos conflitos do que a gente vê aí hoje em dia. Mas se a gente parar para olhar e entender que assim, cara, tem dor ali atrás. Eu não tiro a dor da maldade que essa pessoa fez. A gente não tira nada do que a pessoa causou. Nada, do Darth Vader, inclusive. Mas o que faz essa pessoa fazer isso? Então eu quero entender isso e falar assim, ok, cara, você fez muita merda. Mas... Você tem que pagar por isso. Você tem que pagar por isso, mas assim, gente entende o porquê eu te libero do meu julgar, porque não sou eu que vou te julgar. Quem vai te julgar é quem tem que te julgar, não sou eu. Eu tô aqui no mesmo grau, porque
Tem coisas que eu possa ter feito na minha vida que não orgulham algumas pessoas. Eu Nem acho eu que mesma. é a diferença entre motivação e justificativa. Exatamente. É bem esse caminho, bem isso. Então, é nesse lugar que eu falo para você, entenda que o ser cético, para mim, uma pessoa cética, eu me coloco nesse lugar, porque eu já fui muito assim, muito pé atrás com as coisas, ela me coloca num lugar de pesquisa, de entendimento meu, onde eu preciso entender que para mim aqui é confortável. E para vocês aí estarei é confortável. Mas, cara, a gente olha para você e eu vejo em você a luz que te faz tantas pessoas querem estar perto de você. Então, assim, por que você fala, eu sou um cara cético, não acredito? Você é o cara que mais acredita, porque você traz as pessoas para perto de você. Desculpa te falar isso, mas assim, é o que eu enxergo. Eu olho para você e falo assim, meu Deus, parece que é até um mecanismo que tu usa para falar assim, é só para é um charminho, vai, vou falar que não. Mas isso é seu, você faz isso, e você tem esse dom para colocar. Talvez isso para você seja a forma que você utiliza, porque por conta de coisas que te aconteceram. Ponto. Então, assim, quem sofreu traumas e bloqueios e abusos na vida vestem um casaquinho, uma capa protetora para falar assim, mas aqui ninguém toca mais. Nesse lugar aqui ninguém passa, porque se passar, eu não respondo por mim, entendeu? Então, isso é saudável, porque a gente começa a delimitar até onde pode ir. Isso é bom, isso é muito bom. Enfim, entrei aqui num lugar que eu precisava te falar. Não, obrigado, que isso.